Galeno, a um sinal de miramês, entrou em profunda concentração e orou, como se estivesse pregando a boa nova a milhares de criaturas. E nós, naquela influência benfazeja, passamos a trabalhar o resto da noite, de dependência em dependência. Para cada caso, estudávamos os meios mais eficientes de aliviar os necessitados, até o término da tarefa. Encerrada esta, rumamos para a casa de 29, e lá estava ele, levantando-se, com o rosto cadavérico, mal-humorado, como se estivesse perdido em ideias confusas, lembrando-se firmemente das duas libertinas. A cama denunciava o estado de emoção que o dominou por toda a noite. Ele levantou-se, foi até a janela, espreguiçou várias vezes e falou como se estivesse conversando com o vento. Rei, deixa eu só fazer uma recapitulação, só para. Era o caso do 29, que ele estava junto com a equipe como um dos encarnados que estava participando dessa oficina, desse curso em desdobramento consciente. Então eles foram para o hospital, para um trabalho. Até ali ele estava super bem, sintonizado com o mundo maior, e aí passou uma enfermeira que, que ele ficou atraído por ela, e ali começou a entrar em uma série de pensamentos que aí ele se desconectou da equipe, e aí ficou com pensamentos mais ligados ao aspecto sexual e se desligou, né? Então agora ele está contando como é que está sendo o retorno dele. Só fim para quem não esteve aqui na semana passada. Meu Deus, o que é que eu faço para me livrar deste estado de coisas? Hoje estou pior que ontem. O que eu devo fazer? Lembrou-se do livro de Deus, como ele o chamava, mas retrucou. O livro eu já o li antes de deitar-me e não me serviu de nada. Colocou as mãos no rosto e esse entre os joelhos, já sentado em uma poltrona, desejando não pensar em nada. Desesperado, chorou. Reunimos-nos novamente naquela sala e quando cada um olhou para o outro, sem saber o que fazer em favor daquele irmão, um gesto de miramês nos respondeu. Começando a orar, assim se expressou. Senhor Todo-Poderoso, aqui estamos novamente, meu Deus, te agradecendo por tudo que nos animaste a fazer. A nossa consciência se encontra tranquila, mas anseia por mais trabalho. Trabalho que possa nos valorizar, aumentando os nossos recursos de servir, desde quando não ultrapassemos os limites que a nossa evolução traz. Pedimos-te discernimento, pedimos-te compreensão em todas as diretrizes a que nos propomos realizar em nome daquele que é a verdade e a vida. Ajuda-nos a ajudar, sem que a ajuda se torne conivência. Ajuda-nos a amparar, sem que o amparo incentive a preguiça. Ajuda-nos a contribuir, sem que a contribuição nos leve ao fanatismo. Nós te agradecemos por todas as mãos que operaram conosco, por tua vontade, e ainda mais pelos resultados substanciais desta noite, e que tanto nos alegraram. Pedimos mais, que ajudes ao nosso irmão, ainda preso nas teias da sensualidade, mas que tem o coração palpitando de bondade, a caminho para o amor. Que ele desperte logo nos caminhos do verdadeiro bem. Entretanto, faça-se a tua vontade, e não a nossa, porque tu sabes, melhor do que nós, daquilo que ele mais necessita no rumo para a felicidade. E a esses que ora nos cercam, Senhor, que todas as tuas bênçãos sejam para eles, pois foram eles que tudo fizeram. Terminada a prece, saímos todos exultantes, por termos marcado em nós uma grande experiência no campo de trabalho onde Jesus é o guia. Aprendizado.
Lembrando o capítulo anterior, é bom que nós mesmos procuremos a explicação do que tange a espíritos que assistem os vários aspectos da natureza, como sejam o ar, as águas, a flora, a fauna, as montanhas e etc. Para tanto, pedimos ao nosso abalizado companheiro Miramês para nos falar com mais segurança, em vista da sua grande experiência em todos esses departamentos da natureza, onde a Terra se manifesta como uma universidade. Demonstrando esse interesse diante de nosso benfeitor espiritual, ele nos acudiu prestativo e passou a discorrer sobre o assunto que muito nos interessa, assim dizendo: antes de falar no assunto, sem dúvida de alta importância e que muito nos agrada, é justo que busquemos na grande obra basilar de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, algo em que possamos nos alicerçar e que permita maior compreensão dos leitores, em sua maior parte espírita. Na pergunta 560 daquela obra, pergunta-se aos espíritos: tem atribuições especiais cada espírito? Responde o emissário da vida maior: todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente o que se efetua em todos os pontos do universo. Mas, como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje, neste mundo, o seu destino. Tal outro cumprirá, ou já cumpriu, o seu em época diversa, na terra, na água, no ar. Assim, temos respondido à questão em pauta, pelo livro que tanto respeitamos. No entanto, poderemos questionar mais um pouco, porque o ser humano, principalmente os estudiosos, que são poucos, gosta de maiores detalhes, para melhor assimilação dos valores. Partindo da premissa de que Deus é o supremo criador de todas as coisas, Ele, como inteligência maior, nos fez a todos para que pudéssemos ajudar ou coajudar na expansão infinita de tudo que existe. E se algum leitor perguntar-nos por que Ele nos criou, não poderemos responder, por caber apenas a Ele próprio essa explicação. Criar as coisas é atributo apenas do Pai, e essa receita Ele não deu a ninguém. Pelo menos é o que nós sabemos no plano em que habitamos por misericórdia dele. Toda a criação de Deus, até a mínima partícula de matéria, é velada com todo amor e carinho, em todas as direções, mesmo nos lugares em que o raciocínio não pode alcançar. Jesus Cristo é o diretor da Terra, e com ele trabalham legiões infindáveis de espíritos, até aqueles que se encontram inconscientes do estado em que vivem. Daí podemos deduzir que os fenômenos que se processam em todos os departamentos da natureza, Eis porque empenhamos todos os nossos esforços para fazer as criaturas crerem na sobrevivência da alma depois do túmulo, porque nada se perde na criação, desde a massa do neutrino aos grandes acúmulos dos mundos. Tudo faz parte da imensa sinfonia sob o camartelo divino. O homem do mundo físico precisa acordar para as realidades espirituais. A hora está aí, e é por ela ter chegado que estamos trabalhando sem interrupção, usando todos os nossos recursos para que eles abram os olhos de todos à luz da verdade. Todavia, é bom não esquecer que em todo empenho digno de ser visto como obra útil na formação de valores espirituais, o alicerce é o amor. Os mares são divididos, assim como a terra e o ar, as plantas e os animais. E em cada divisão há um plano de assistência infalível por ser de ordem divina. Nos oceanos, desde o protozoário à baleia, não falta a proteção dos espíritos encarregados nesse labor de Deus. As montanhas, campinas, lavouras, cerrados, matas, horticultura, floricultura, pecuária, tudo recebe as bênçãos de Deus, através dos espíritos adestrados nesse ramo de operação. O ar e o fogo têm suas falanges que os orientam.
As chuvas, até mesmo as tempestades, os tufões e os furacões, que aparentemente são destruidores, limpam a natureza carregada de magnetismo inferior, plasmado na atmosfera pelo próprio homem, que descuidou da higiene mental. A natureza, quando está em fúria, no dizer de muitos, principalmente no tocante a terremotos, está respondendo ao homem que a irrita com a química mental destoante, a imprudência, o ódio, a prepotência, as guerras fratricidas e o egoísmo desmedido. Os trovões e os relâmpagos são desintegradores dos miasmas que se acumulam como nuvens na atmosfera terrestre, e têm sua filiação profunda nos sentimentos inferiores dos homens, principalmente no abuso do sexo, gerado por uma filosofia de deturpação de tão elevado atributo. Queremos que todos saibam que os espíritos assistem em todos os lugares, muito mais do que se pensa, mas nunca fazem o que o homem tem que fazer por si mesmo. A cada um de nós, encarnado ou desencarnado, foi reservado um dever, e só a nós compete realizá-lo para o nosso benefício e para a felicidade de todos. E que Deus nos abençoe a todos. E, deixa eu só fazer aqui um comentário nessa parte. Nesse texto, eu me lembrei de uma mensagem que a gente recebeu mediunicamente agora na semana passada. Uma das mensagens, ela falava que tudo é um organismo e que existem órgãos. E esses órgãos, né, como todo organismo saudável, ele está totalmente interligado em uma sinergia. E nesse texto, com seres da natureza, todas as dinâmicas da natureza, da vida, do universo, existem espíritos, existem hierarquias, tá tudo muito bem orquestrado nesse trabalho divino que 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 é o universo em evolução. Então, a natureza está fornecendo elementos que entram nessa dinâmica espiritual, energética, e nós também, e a formiguinha, e a gente percebe o amor divino, porque o amor divino, para com tudo, é infinito, né? Não tem como medir. Então, tanto a formiguinha, quanto o ser humano, quanto uma galáxia, quanto um átomo, é infinitamente amado por Deus. E, e é isso que é o nosso caminho, né? Cada vez mais aumentar no aspecto do amor, né? Se aproximando desse amor em níveis cada vez maiores para com tudo. E eu vou também só citar para terminar tem um livro do Valdo Vieira, né? O Valdo Vieira é um pesquisador que trabalhou muito com desdobramento consciente. E tem um livro dele que é um diário, se chama Projeções da Consciência, onde ele vai contando durante 6 meses algumas experiências em desdobramento que ele teve. E uma delas, ele foi levado para uma construção, que ia ser um instituto, tipo uma espécie de um Sebrae, que ia ensinar pessoas determinados ofícios aqui da Terra. E lá, na construção, ele viu os vários espíritos, inclusive os espíritos que eram responsáveis por aquela construção, por aquela instituição. E na parte da construção, né? Então haviam espíritos que eram ali os responsáveis para que tudo seguisse da melhor forma, procurando ser da forma mais harmônica. E aí a gente percebe que tudo tem a sua, tem, tem as bênçãos do mundo maior e há espíritos responsáveis procurando fazer com que ele fique cada vez melhor inserido como um órgão nesse organismo universal, sabe? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Tem um aspecto nesse texto que a gente está lendo, do aprendizado, que eu achei muito assim interessante, porque eu mesmo não tinha nunca prestado atenção nesse detalhe, né? A gente sabe que por vários textos, né, que
a gente já possa ter lido, que a nossa evolução, né, ou o recordar dos nossos potenciais, vem, na verdade, através da experiência, né? Mas uma coisa que eu nunca me imaginei é que nós também passaríamos pelos elementais, né? Então, quem aqui já se imaginou sendo uma sereia, uma fada, um gnomo? Também é uma coisa que, assim, não passa, pelo menos na minha cabeça, eu nunca me atentei a esse detalhe. E para nós, cada um de nós sermos seres completos, a gente não precisa apenas conhecer, a gente tem que vivenciar cada detalhe da criação. Nós temos que ter aquela experiência, não apenas aprendida, mas vivida. Então eu lembro de Kardec falando, né, que nós já passamos pelo reino material, pelo reino mineral, vegetal, animal, até atingir o reino hominal. Mas na minha cabeça eu nunca tinha me imaginado passando pelo reino dos elementares. Assim, não vou dizer que seja uma surpresa esse texto, né? Mas assim, me leva a repensar várias coisas, né, que a gente tem que estar muito atento a isso. O nosso aprendizado, o nosso crescimento vai da experiência que a gente adquire. E quando a gente diz que a gente tem que viver todas as experiências possíveis no universo para sermos seres completos, a gente tem que passar por tudo, inclusive sermos os ETs de outros mundos. Nossa, Silvia, que bacana. E isso também leva a gente a refletir, mas aí é só por extrapolação, quais seriam os caminhos acima, que está além do nosso concebível. Mas que a gente, com o tempo, aos pouquinhos, vamos começar a trilhar também esse caminho. Mas a gente ainda não consegue conceber, né? Consegue mais ou menos, mas muito ligado com o nosso universo aqui, né? Que eles colocam, né? Que esses seres angelicais, arcanjos e serafins que tem, né? No meio, nesse meio espiritualista, mas realmente são ali outras formas de organização que estão muito além do que a gente concebe e que a gente vai passar por isso também. Poxa, muito bacana. E é uma coisa, você falou agora, né? Como será que nós vamos ser chamados, sei lá, daqui a quantos futuros, né? Ismaetron, Neusatron, né? Você levantou uma questão que é mesmo, que a gente vê isso para baixo. Mas se a gente levantar a cabeça, o que nos aguarda? Aonde a gente pode atingir ainda em termos de crescimento, de expansão, de integração com todo o universo? Porque a gente repete muito aquele negócio, somos um, mas somos um a que nível? O meu pensamento é tão igual ao teu, que nós somos uma mente só, individualizadas, mas tão sintonizadas, que o que um sente, o outro sente, o que um pensa, o outro pensa. Na verdade, isso é a ideia utópica da harmonia perfeita, né? Mas é uma coisa para a gente pensar hoje, quando for deitar para dormir, aonde a gente pode chegar. Entendemos que, dito isso, de agora em diante, o leitor compreenderá melhor todos os lances do nosso trabalho, por já conhecer como se ergue a estrutura da vida universal, como tudo vive na vida do Criador e com a certeza de que nada passa despercebido por ele. Do vírus ao homem e desse ao anjo, na escrita de Deus nada fica esquecido. Neste simples livro, nós queremos mostrar aos leitores que vale a pena ser bom, ter pensamentos retos
e todos os dias dar aquele acerto na conduta, porque será nesse esforço diário que chegaremos aos altiplanos da vida maior. Nós sentimos grande alegria quando um espírito, quer seja encarnado ou desencarnado, começa a se libertar da escravidão dos instintos grosseiros e as suas mãos alcançam o florescer da verdade. Neste capítulo intitulado Aprendizado, aprenderemos com aqueles que vêm ao nosso encontro buscando conhecimentos. Este grupo de trabalho não está forçando ninguém. Foi tudo combinado antes com o candidato às viagens astrais. Não estão sendo narrados aqui os entendimentos processados, por faltar espaço e por não ser dos ensinamentos mais urgentes. Procuramos aproveitar melhor o tempo e o espaço para o bem de todos. Deixa eu só fazer também um comentário aqui. Isso aqui é muito importante, que é, esse grupo de trabalho não está forçando ninguém. Foi tudo combinado antes com os candidatos a viagens astrais. Isso com o mundo maior é uma lei pétrea, que é o respeito à individualidade. Então, esses trabalhos, junto com os mentores, é trabalhado antes, é conversado, aquelas provas chaves que a gente vai passar em uma reencarnação, a gente se prepara antes de reencarnar, experiências que a gente vai ter, eles propõem, eles nos perguntam. Então, o fato de nós estarmos aqui já está dentro desse contexto também. Então, foi uma proposta que provavelmente começou do ponto de vista espiritual, os mentores falando dessa atividade, desse trabalho energético, e então estamos aqui, lá no fundo, mesmo que no consciente a gente não saiba, mas nosso coração ouve esse diálogo. Eu ia dar uma paradinha também, porque eu achei a frase de cima de uma profundidade assim imensa. Iremos todos aprender com aqueles que vêm ao nosso encontro buscando conhecimento. Então, o nosso maior aprendizado é quando a gente acha que está ensinando. Quando a gente acha que é capaz de mostrar alguma indicação do caminho para alguém, é quando a gente mais aprende. Porque aqueles que nos buscam trazem em si um conhecimento inato, que nós não conhecemos, e muitas vezes é o ligar de percepções que a gente não estava dando importância. Então, isso para mim é de uma profundidade incrível, que a gente vai aprender mais com aqueles que a gente acha que está ensinando. Isso é bem comum quando a gente prepara para ensinar algo, como um professor, que é quando a gente mais aprende, é quando está preparando o assunto para ensinar. Aí uma vez eu me encontrei com um amigo que é da letras. Aí eu conversando com ele é esperantista também. Aí ele estava dando aula lá na UNB, tem o UNB Idiomas. Aí eu conversando com ele estava dando aula no UNB Idiomas de inglês, de alemão, de Esperanto, que teve uma época que teve Esperanto lá, eram umas 4 línguas, e tem mais uma, que não sei se era espanhol. Mas rapaz, que tá ensinando isso tudo? Ele, é porque é assim que eu aprendo. E é isso, né, à medida que vai ensinando, vai aprendendo. E isso serve para a gente também, à medida que a gente está querendo aprender mais, a gente solicitar os mentores mesmo. Olha, né, tô interessado em mais coisas, tô aberto, né, quero fazer jus ao auxílio do mundo maior para ir além. Então, essa comunicação, ela é real. A gente acha que fica só esperando vir dele. Você pode chegar e solicitar, né? Olha, eu queria experiências em tal ponto, mas, né, claro, dentro de um contexto da minha missão. Mas esse acelerar, o ritmo que a gente segue, é o nosso coração que vai ditando junto com o mundo maior, né? É uma interação em ambos os lados.
falta um minutinho. Acho que a gente já podia ir parando por aqui. Opa, diga-se. Vou falar uma coisinha rápida também. Às vezes a gente acha que está ajudando ao outro que está numa situação um pouco, digamos, pior do que a nossa, mas essa semana na sopa aconteceu um caso de muito aprendizado para todos nós que estávamos ali distribuindo. No finalzinho já da sopa, tinha acabado e chegou não sei se eu falei aqui no mesmo dia, mas eu vou repetir de qualquer forma para quem não estava. Chegou um rapaz vinha muito rápido, muito desesperado, né, por aquilo ali, e a sopa tinha acabado. E às vezes a gente dá mais, sempre eles repetem, mas às vezes a gente dá um pouco para levar. E esse rapaz tinha chegado, a gente infelizmente acabou, não tem mais nada. E tinha um outro que foi assistido, que estava com um potinho que ele tinha pedido para, se de madrugada ou de manhã ele não tivesse nada, ou tivesse com muita fome, e ele estava alcoolizado até. Aí a gente tinha dado, já tinha dado para ele. Ele, quando viu essa situação, na mesma hora, ele disse: não, irmão, pode pegar, eu já tomei a minha. E aquilo foi um aprendizado para todos nós que estávamos ali. Nós que estávamos ali servindo. Quer dizer, você tem que ter a capacidade de aprender nos mínimos detalhes. Não é só ensinando. A gente não está ali ensinando nada, a gente está ali só distribuindo alguma coisa para acalmar um pouco a fome das pessoas. Mas a gente tem que estar com olhos abertos para aprender nas simplicidades, nas entrelinhas, porque tudo tem um aprendizado. Nossa, que linda.